Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus Cristo para cada um de vocês. Hoje é sábado, dia 4 de fevereiro, ano é 2023, e a porção diária deste dia tem como título Vivo ou Morto, baseado na leitura bíblica de Apocalipse capítulo 3, logo já no versículo 1, de acordo com a Bíblia Nova Almeida atualizada, que diz exatamente assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Muito embora a carta essa endereçada à igreja já no primeiro século tem muitos anos, desde que foi escrita pelo apóstolo João, ainda assim a temática dela, como uma palavra viva, infalível e atual, ela serve para cada um de nós nesse dia. É um alerta se estamos de fato vivos ou mortos. E como sabemos disso? Então o apóstolo João já trata de esclarecer, dizendo à igreja de Sardes que ele estava ali olhando para eles, que possam eles estar vigiando e que possam estar fortalecidos, porque muitos naquela igreja estavam para morrer, muitos naquela igreja estavam para perecer. E aí o Senhor diz: porque eu verifiquei em vocês as obras que vocês realizam, elas não são dignas na presença do meu Deus. Ou seja, ali o apóstolo João, naquela revelação que estava tendo, estava falando de pessoas que estavam diante da presença de Deus, mas não eram íntegros, estavam corrompidos, manchados e sujos pelo pecado, e mesmo assim estavam ministrando diante de Deus. Então, é por isso que ele vai dizer: olha, vocês têm fama de estar vivos na adoração, na maneira como vocês cantam, na maneira como vocês se portam dentro e durante o culto na igreja, com os vizinhos, com os amigos cristãos. Vocês têm fama de ser vivo, têm fama de ser um bom pregador, têm fama de ser um bom adorador, mas só fama de estar vivo, porque na realidade o Senhor olha para a igreja e fala: vocês estão mortos. Pessoas que estavam usando o altar, pessoas que utilizam disso, pessoas que têm influência. Aí o Senhor, a ponto de dizer que não eram íntegras, as obras que eles realizavam não eram íntegras. E aonde eles realizavam? Justamente na presença de Deus. Significa dizer que muitas vezes você pode estar na presença de Deus, mas de que forma? Vivo ou morto? Muitas vezes as pessoas vão à igreja aos meios de semana e domingo para adorar, entre aspas, adorar a Deus, mas estão corrompidas, estão sujas, estão cheias de pecado e não tem mais aonde encher, onde o Espírito Santo entrar nesse vaso. Está cheio de coisas vãs, coisas inúteis, coisas que estavam vendo, coisas imundas, imorais, depravadas, mas durante o culto, no ato cerimonial, glorificam a Deus, louvam a Deus, falam até línguas estranhas, mas é estranha de fato. Estranha, é um fogo estranho. É nome de que vives, mas está morto. Tem muitos assim a ponto do Senhor dizer: olha, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Tem muitas pessoas, infelizmente, amados ouvintes, que estão todos os dias na igreja, mas quando Jesus voltar, elas irão diretamente para o inferno e o Senhor dirá: eu não conheço. Não conheço. Vai ser muita surpresa naquele dia, com certeza vai ser, mas a questão é de que maneira nós estamos apresentando-se diante de Deus. De que maneira você, amados ouvintes, está se portando diante de Deus. Não estou falando de pessoas perfeitas e de pessoas que não pecam, não. Estou falando de pessoas verdadeiras na presença de Deus, que têm as suas falhas, sim, que têm os seus erros, sim, todos nós temos. O apóstolo João, ele mesmo escrevendo 1 João diz que aquele que não tem pecado se faz mentiroso. Mas a questão é, você entra arrependido, você entra querendo oferecer o seu melhor. Muitas pessoas estão na igreja por aparência, por puro interesse e posição.
E aí a ponto do Senhor dizer, olha, vocês lembram-se do que vocês receberam, do que vocês ouviram, guarda-o. E ainda o Senhor diz, arrependa-se. Se você não vigiar, ou seja, já não estavam fazendo isso, virei como um ladrão. E esse dia vai pegar muitas pessoas, amados ouvintes, de surpresa. Mas o que me alegra está, sim, situado no versículo 4, que ele diz assim, mas também tem Sardes, algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de brancas, porquanto são dignas disso. Tem sim o profano, tem o imundo, tem o impuro, e muitas vezes ele está dentro da casa de Deus. Agora, coisa horrenda é estar na presença de Deus, diante de Deus, só de aparência, não sendo transformado, não tendo nascido de novo, com a mente corrompida. Muitas vezes participam do culto e quando termina o culto já nem se lembram mais do que aconteceu. Realmente, ele vai dizer, olha, eu conheço as obras que vocês têm realizado, a fama que vocês têm de grandes igrejas, a fama que vocês têm no louvor, lindo o coral, é lindo o pregador, é lindo a palavra que ele trouxe, é lindo a maneira como ele se expressa, nossa, que coisa linda, que irmão ou irmã fervorosa. Aí o Senhor vai dizer, é só fama, tá morto, isso sim. Vai ser pesado naquele dia. Lembre-se, fique vigiando, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na minha presença, na presença do meu Deus. Como é que você tem estado na presença de Deus? E na igreja? Como é que você tem se portado? O que você tem oferecido? O que Caim ou o que Abel ofereceu? Pense nisso. Nesse momento, feche os seus olhos e encurve sua cabeça se pode e oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás no céu. O mérito é todo de Cristo, é o sangue de Cristo. É, meu Pai, é a justificação pela fé em Cristo. É o nome de Cristo que nos justifica, que nos se alinha e nos coloca firmes e limpos diante do Senhor, ó Pai. Nós rendemos toda a glória, toda a graça a Cristo Jesus que venceu na cruz do madeiro. Meu Pai, que nós possamos estar e entrar na sua presença, convencidos do poder da tua glória e convencidos da nossa pequenez, convencido que éramos mortos em nossos delitos, pecados e ofensas, mas que uma grande graça nos sobreveio, a ponto não de deixarmos liberais ou profando, não, de modo algum. Antes estaremos alinhados com a sua presença, estaremos mais firmes porque reconhecemos o que o Senhor fez na cruz do Calvário e não usamos isso para trazer contenda, maledicência ou qualquer outra coisa vã. Ajude-nos a vencer. Como em Sardes havia pessoas ali que não tinham sido contaminadas, assim também nós, meu Pai, que nós não venhamos nos se contaminar com as coisas desta vida e jamais entrarmos na sua presença imundos e impuros. Sim, permaneça conosco. Livra-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.